Olá, meu nome é Letícia Lioto e este é o trabalho de conclusão de curso de Engenharia de Produção do nosso grupo, desenvolvido junto com Anderson Oliveira, Pedro Campos e Raquel Cordeira, sob a orientação do professor Samuel Monteiro Júnior. Nosso projeto se chama Teoria das Filas aplicada à central de alunos de uma faculdade paulista, e ao longo dessa apresentação eu vou mostrar como uma ferramenta clássica de pesquisa operacional pode ser aplicada a um problema real do cotidiano universitário. Antes de entrar no conteúdo, aqui está o caminho que vamos percorrer. Começo pela introdução e o problema de pesquisa, depois passo pelos objetivos, metodologia e referencial teórico. Em seguida, apresento os resultados, o diagnóstico do sistema atual e a solução proposta e a comparação entre os dois cenários. Encerro com as considerações finais e as referências. Quem já precisou ir à central de atendimento ao aluno sabe que encontrar uma longa fila não é exceção, é a regra. Atualmente, muitas instituições de ensino enfrentam dificuldades relacionadas ao atendimento acadêmico, principalmente em períodos de alta demanda, como matrícula, rematrícula e solicitações administrativas. Esses momentos acabam gerando filas extensas, demora no atendimento e insatisfação dos alunos. Dentro desse contexto, a engenharia de produção oferece ferramentas que ajudam a analisar e melhorar esses processos. Uma delas é a teoria das filas, que permite estudar o comportamento dos sistemas de atendimento e identificar os gargalos operacionais. O principal problema analisado nesse trabalho foi entender se o modelo atual de atendimento da central de alunos consegue atender adequadamente à demanda existente. A partir das observações realizadas, levantou-se a hipótese de que o sistema estava operando acima da sua capacidade. Isso levanta a questão: como a teoria das filas pode otimizar o atendimento no CAA, reduzindo o tempo de espera e aumentando a eficiência? O objetivo geral do trabalho é analisar a aplicação da teoria das filas no atendimento de uma central de alunos, identificando gargalos e propondo melhorias operacionais concretas. Para chegar lá, trabalhamos com 4 objetivos específicos. O primeiro foi mapear o processo atual e coletar dados empíricos, ou seja, ir ao campo e observar o que realmente acontece na CAA. O segundo foi modelar matematicamente esse sistema com um modelo MMS e calcular os principais indicadores de desempenho. O terceiro foi propor uma solução baseada em agendamento, representada pelo modelo MMR, e comparar os dois cenários de forma quantitativa. E o quarto foi desenvolver um protótipo de aplicativo de agendamento como prova de conceito, mostrando que a solução é tecnicamente viável. A pesquisa tem abordagem quantitativa e aplicada, combinando observação de campo com ferramentas de pesquisa operacional. O estudo foi conduzido em 6 etapas sequenciais. Começamos com o planejamento, definimos o que medir, quais indicadores acompanhar e como estruturar a coleta de dados. Na sequência, realizamos a revisão teórica, aprofundando os modelos clássicos de filas MM1, MMC, MMSK, que detalho no próximo slide. A coleta de dados foi feita por observação direta na CAA, com registro dos tempos de chegada e de atendimento, completada por formulários eletrônicos via Google Forms. Com os dados em mãos, realizamos a modelagem, calculamos as taxas lambda, mi e rho e o tempo médio de espera, usando Excel. Desenvolvemos também um protótipo de aplicativo de agendamento com o Google AI Studio como prova de conceito da solução proposta. E, por fim, fizemos a análise comparativa entre os dois cenários, o que apresento em detalhes mais à frente. Para quem não está familiarizado com o termo, a teoria das filas é uma ferramenta de pesquisa operacional que usa modelos matemáticos para descrever como sistemas de atendimento se comportam, quantas pessoas esperam, quanto tempo ficam na fila e se o sistema consegue ou não absorver a demanda. Os modelos seguem uma notação padrão no formato ABS, onde A representa a distribuição de chegadas, B distribuição de atendimentos e S o número de servidores. Os 3 modelos clássicos que estudamos foram MM1, chegadas e atendimentos com distribuição de Poisson e exponencial com um único servidor, MMS, que é a mesma lógica, mas com múltiplos servidores em paralelo, e o MMR, no qual há limitação de capacidade e controle de entrada de usuários. No nosso estudo, aplicamos o MMS para representar a situação atual, com 5 atendentes e chegadas aleatórias, e o MMSK, que chamamos de MMR, para representar o cenário proposto com controle de entrada via agendamento. Os indicadores que analisamos foram taxa de chegada, de atendimento, de utilização de sistema, tempo médio de espera na fila e o número médio de usuários no sistema. Esses são os termômetros que indicam se um sistema de atendimento está saudável ou sobrecarregado.
A fundamentação teórica foi baseada principalmente nos conceitos clássicos da teoria das filas, utilizando autores como Gross e Harris, além de Hillier e Lieberman. Esses autores mostram que a teoria das filas é uma ferramenta importante para analisar sistemas de atendimento, permitindo identificar problemas relacionados à capacidade operacional, tempo de espera e utilização dos recursos. Além disso, também foram utilizados estudos mais recentes, como casos nacionais publicados no NGEP, que demonstram a aplicação prática desses modelos em diferentes ambientes de serviço. Agora, vamos ao que encontramos em um campo, com o sistema atual sendo o MMS. Realizamos uma observação direta no CAA durante um período de 46 minutos. Nesse intervalo, registramos 17 chegadas de alunos e apenas 5 atendimentos concluídos, com 5 atendentes disponíveis. Calculando 17 alunos em 46 minutos, resulta em um lambda de 0,37 clientes por minuto. O indicador mais revelador da análise é a taxa de utilização do sistema, o RO, cujo resultado foi de 3,39. Para um sistema ser considerado estável, o RO precisa ser menor que 1. Um RO de 3,39 significa que o sistema está operando com o triplo da sua capacidade. A demanda simplesmente não é absorvida e as filas crescem continuamente. Em horários de pico, a taxa de chegada pode atingir 127 alunos por hora, enquanto a capacidade máxima do sistema é de apenas 37,5 atendimentos por hora. O tempo médio de espera estimado foi de aproximadamente 112 minutos, quase 2 horas na fila. Esse número resume o problema. Diante deste diagnóstico, nossa proposta é a implementação de um sistema de agendamento prévio por aplicativo. A lógica é direta. Em vez de os alunos chegarem de forma aleatória e imprevisível, eles agendam o horário pelo app e as chegadas passam a ser distribuídas e controladas ao longo do dia. Do ponto de vista matemático, isso transforma o sistema de um MMS para um MMSK, ou MMR, no qual há um limite de capacidade e controle efetivo da entrada de usuários. Os parâmetros do modelo proposto são: a capacidade de atendimento se mantém em 37,5 atendimentos por hora. Não estamos propondo contratar mais atendentes. A taxa de chegada é limitada pelo app, com cerca de 30 alunos por hora. E com isso, a nova taxa de utilização é de mais ou menos 0,80. O RO de 0,80 significa um sistema estável e com folga operacional. O tempo médio de espera tende a zero, e considerando imprevistos naturais, estimamos uma margem de até 5 minutos, uma redução de mais de 95% em relação ao cenário atual. Desenvolvemos também um protótipo funcional do aplicativo usando o Google AI Studio, demonstrando que a solução é tecnicamente acessível e poderia ser implementada pela instituição. Vamos colocar os dois cenários lado a lado. A tabela resume bem a diferença. No cenário atual, a taxa de chegada chega a 127 alunos por hora de forma aleatória. No proposto, limitamos a 30 por hora de forma controlada. A taxa de utilização cai de 3,39, um sistema instável, para 0,80, um sistema estável. O tempo de espera passa de cerca de 112 minutos para menos de 5 minutos. A formação de filas, que hoje é alta e contínua, se torna baixa ou inexistente, e a experiência do aluno, que hoje é ruim, melhora significativamente. O ponto central dessa análise é que o problema não é a falta de atendentes. A capacidade instalada de 37,5 atendimentos por hora já seria suficiente. O problema é que a demanda chega de forma descontrolada e o sistema não tem como se organizar diante disso. Ao introduzir o agendamento, atacamos diretamente essa causa raiz. Controlamos o fluxo de entrada, redistribuímos a demanda e o sistema se torna estável sem precisar de recursos adicionais. Para encerrar o assunto, retomo os 3 pontos principais do trabalho. O objetivo foi atingido. Confirmamos quantitativamente que o sistema atual opera em condição de instabilidade, com o RO maior que 1. Identificamos a causa raiz do problema. A solução foi validada. O modelo proposto com agendamento reduz o RO para 0,80, elimina o tempo de espera excessivo e o protótipo demonstra que a implementação é viável sem investimento expressivo. E apontamos o caminho para estudos futuros. Sugerimos a implementação prática do aplicativo no CAA e a análise do seu desempenho em ambiente real, em diferentes períodos do semestre. Encerro com uma reflexão que esse trabalho nos trouxe. Nem sempre é preciso aumentar recursos para melhorar um serviço. Às vezes basta reorganizar a forma como a demanda é recebida. Essa é uma lição que vai muito além do CAA. Agradeço à banca pela disponibilidade, ao professor Samuel pela orientação,
ao longo de todo o projeto e ao meu grupo, Anderson, Pedro e Raquel, pela parceria. Fico à disposição para as perguntas.